marcar. Hoje eu vou ter que fazer a chamada de ontem e de hoje. Porque não consegui fazer a chamada. Só consegui dar presença para a Ana Bárbara, mais ninguém. Calma aí, tia, vou pegar o seu, vou pegar o que você passou. Tá, hoje a gente faz a chamada, não tem problema não. Bom, vamos nos organizar aí. Página 249, a gente vai corrigir. Júlia vai para a piscina, ou coisa boa, hein, Júlia? Correção. Qual é a página, tia? Página 249. Oi, tia, não eram coisas de programa de saúde, não? Não, programa de saúde é semana que vem, sexta-feira que vem. Ah, porque eu imprimi todos que você pediu para imprimir. Já deixa aí já organizado para sexta-feira. Na aula de quinta-feira, a gente vai continuar com a matéria, e na aula de sexta, eu vou ver isso aí. Tá? Ok. Ih, nem mudei aqui Alguém muda aí, não pude mudar. Dia 11. Dia 11, sexta-feira que vem. Tá? Bom, então, ontem, na aula de ontem, falamos um pouquinho sobre os mamíferos, né? O grupo dos mamíferos. E aí, a página 249 estava relacionado a eles, tá? Só aos mamíferos. Na página 250 e 251, aí já estava relacionado aos 5 grupos que a gente estudou, aos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Um pouquinho de cada informação desses grupos aí. Então, vamos começar pela 249. Bom, lá no número 1, ó, os mamíferos aquáticos são muito suscetíveis a mudanças no ambiente e às atividades humanas. A pesca de baleias, em busca de sua carne, tem colocado muitas espécies em extinção, em risco de extinção, tá? Aí ele pergunta, ó, assinale a sentença que explica corretamente como esses animais respiram, já que vivem na água. Qual a opção que vocês marcaram? Eu marquei: as baleias respiram por meio de pulmões, elas sobem até a superfície da água para respirar. A última. Marquei a última. Isso aí. A última opção. Isso aí, muito bem. Tá? Temos que marcar o último quadradinho aí. Ok? Então, foi uma das últimas coisas que a gente comentou ontem, né? Embora eles estejam na água, né, sejam mamíferos aquáticos, não significa que eles conseguem respirar debaixo d'água, tá? Então, como eles são seres pulmonados, eles têm pulmões, eles vão precisar vir até a superfície da água, até em cima, igual tamanho, para poder respirar, tá? Debaixo d'água eles não vão conseguir fazer isso. Aí eles vão, pegam o oxigênio, volta de novo para a água. Aí quando eles precisam fazer esse processo de novo, voltam de novo à superfície, pegam o oxigênio e volta para a água. E assim vai. Certo? Quer perguntar alguma coisa? Mas como que eles desenvolveram o pulmão, sendo que eles viviam debaixo d'água? Então, é por isso, eles têm pulmões, porém, por conta deles terem pulmões, eles, para respirarem debaixo d'água, eles não conseguem. Eles vão ter que vir até a superfície da água, até a parte de cima da água, para pegar o oxigênio do ar, e não da água, tá? Só quem consegue tirar o oxigênio da água são os peixes, porque eles têm brânquias. Então, só os animais que têm brânquias é que conseguem fazer isso. Os peixes fazem isso muito bem, e os girinos, né, que são os anfíbios na sua forma larval, conseguem também fazer isso, porque na fase larval do anfíbio, eles têm brânquias também,
tá? Então, as baleias são iguaizinhos a gente. Se a gente for dar um mergulho na praia ou numa piscina, a gente até consegue ficar debaixo d'água, mas naquele momento que a gente está ali debaixo d'água, a gente consegue ficar um determinado tempo. Muito tempo não, a gente vai precisar voltar à superfície para respirar novamente. Certo? Ô, tia, só uma pergunta. Ah. Quando a baleia ela vai pegar o oxigênio, ela cospe a água, não cospe pelo buraco que ela tem. Isso. Sim. Então, aquele buraquinho na cabeça, esse buraquinho é um orifício que ela tem na cabeça, em cima da cabeça. Aí, ali, é igual uma tampinha, tá? Quando ela entra debaixo d'água, ela fecha essa tampinha. Quando ela vai à superfície, que aí ela vai respirar, ela abre essa tampinha. Nisso que ela abre essa tampinha, ali em cima da tampinha, como ela estava debaixo da água, ali em cima da tampinha ainda fica alguma quantidade de água ali. Aí, para ela não se afogar, não se engasgar, o que acontece? Quando aquela tampinha abre, essa água sobe, aí faz aquele chuveirinho que a gente consegue observar, tá? Justamente para aquela água não entrar para dentro dela. Aí ela faz aquele barulhinho, aí sobe aquele chuveirinho, ela abre aquela tampinha, aí consegue respirar o oxigênio do ar, depois ela fecha a tampinha de novo e mergulha novamente. É assim que funciona, tá? Por isso que a gente consegue ver aquele jato, toda hora que ela sobe à superfície, a gente observa aquele jato. É justamente ela expulsando. Pode falar, repete. Não, falei que eu entendi, obrigado. Ah, então tá. Bom, agora a letra B, ó. Que medidas são necessárias para proteger as baleias, visto que algumas espécies migram para áreas tropicais durante o período reprodutivo? O que a gente pode fazer, quais são as medidas que a gente pode tomar para proteger essas baleias? O que vocês colocaram aí? Aqui no Brasil, por exemplo, né, é proibido a pesca, né? É um crime ambiental. Então, já tem um ponto aí. O que a gente pode, que medidas a gente pode ter, pode criar para proteger essas baleias? Ninguém fez essa, não? A poluição das águas pode ser um caso? Pode. Então, vamos lá, vamos escrever isso. Vou colocar lá no chat. Não poluir os mares. Outro, não praticar pesca ilegal, né, que aqui no Brasil não pode. E, Júlia, não vai dar, né? Tá bom, eu coloco a sua presença, não tem problema não. Tá? Depois você vê a aula para poder corrigir esse dever, vê a aula gravada, tá? Ok, sem problemas. E aumentar a fiscalização. Tia, para marcar qual? Na A mesmo? Na letra A é a última. Obrigada. Nada. Fiscalização e
punições. Pronto. Então, temos aí 4 coisas, né? Não poluir os mares, não praticar pesca ilegal e aumentar a fiscalização e punições. Dessa maneira, a gente vai estar protegendo essas baleias. Aqui no Brasil, a gente não tem tanto problema, não, porque a gente tem baleia na alimentação. Mas em outros países, eles utilizam essa carne, né? Principalmente no Japão, utilizam a carne de baleia na alimentação. Aí tem muita pesca. Só que lá é permitido algumas espécies. Tem uma espécie de baleia, que é chamada de baleia mink, que lá no Japão é permitido pescar justamente porque eles utilizam na alimentação. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, todas elas são proibidas, tá? Mas a gente também não tem muito problema, não. Às vezes, algumas a gente encontra morta, mas aí, às vezes, sem querer, agarrou em uma rede de pesca, né? Mas aí não foi porque estavam tentando capturar elas, e sim porque estavam tentando capturar um outro peixe, né? Um cardume de peixes, e aí ela passou na hora e acabou sendo enrolada na rede. Aí ela morre afogada, porque ela tem que vir à superfície, não consegue chegar à superfície para respirar, morre afogada. Bom, agora no número 2. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase. Tá ruim aí, Renan? Hoje, a minha estava ruim ontem estava péssima. Hoje, graças a Deus, tá tranquilo, ainda não caí nenhuma vez. Não gosto nem de falar, porque senão atrai. Então, deixa quieto. Bom. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Vai tentando aí, o que você conseguir assistir, vai tentando. Se cair, entra de novo, não tem problema não. Bom, a sua também, Daniel? Eita, caramba. Tomara que não venha para cá. Bom, número 2. Número 2. Marque um X na alternativa que completa corretamente a frase. Todos os mamíferos possuem glândulas mamárias e alimentam seus filhotes com o leite produzido por elas. Outras características presentes nos mamíferos são... Ih, Daniel, então tá ruim, hein? Se você não conseguir assistir agora, você depois assiste a aula gravada. Porque se está caindo assim toda hora, é complicado. Bom, quais são as características sem ser as glândulas mamárias, né? E sem ser aí o leite materno? Quais são as outras características que a gente comentou que os mamíferos têm? Qual a opção que vocês marcaram? Eu marquei a terceira opção. Muito bem, a terceira opção. Isso aí. Nós mamíferos, né? Nós, seres humanos e todos os outros mamíferos, somos endotérmicos, né? Temos a presença de pelos, na maioria das espécies. Temos glândula sebácea, tá? Que produz a oleosidade para a pele. Temos a sudorífera, que produz o suor. E temos a odorífera também. Podemos ter, né? Não nós, mas os outros mamíferos. Cornos, cascos, nós temos unhas, né? E alguns mamíferos podem ter garras também. Tá? Então, é o terceiro quadradinho. Certo? Agora, na 250. A 250, a gente tem... 250 e 251, a gente tem uma tabelinha para completar com os grupos que a gente já estudou até agora. Aí, ele começa com os peixes.
tá? Algumas características dos peixes e depois os grupos que os peixes se dividem. Então, vamos completar aí, ó. Peixes apresentam o corpo revestido por Escamas. escamas, muito bem. Então, o primeiro tracinho aí, temos que completar com a palavrinha escamas. E possuem o que eles possuem que auxilia a se locomover num ambiente aquático? Nadadeiras. Muito bem. Então, o primeiro tracinho, escamas. O segundo tracinho, nadadeiras. Todo mundo completou? Sim. Vamos nos grupos. Os peixes, eles são divididos em 2 grupos. Os peixes cartilaginosos, que já está aí. Corpo formado por tecido. Cartilaginoso? Isso, muito bem. Cartilaginoso. Então, só está faltando essa palavrinha aí. Cartilaginoso. Aí ele dá um exemplo, ó, tubarão. Agora, o outro grupo dos peixes são chamados de peixes Ósseos. ósseos, muito bem. E aí tem como característica do corpo, ó, corpo formado por tecido ósseo, já está completo aí. E um exemplo, a tilápia. Então, só estava faltando completar no primeiro tracinho, cartilaginoso, e no segundo, peixes ósseos. Estava faltando ossos. Foi? Todo mundo fez? Agora, nos anfíbios. Nos anfíbios. Apresentam o corpo revestido por uma pele fina e Úmida. úmida. Muito bem. Aí, o grupo dos anfíbios são divididos em 3 grupos diferentes. O primeiro já está aí, ó. Anuros. Possuem um corpo curto e quantos membros? 4 membros. Isso aí, 4 membros. Então, tem que completar com a palavrinha 4. Ou colocar o número, tanto faz. Aí, ele dá o exemplo sapo. Tá? Um exemplo de anuro é o sapo. Qual é o segundo grupo, que não está o nome aí, que a gente tem que completar? Urodelos. Isso, urodelos. Então, vamos completar aí. Urodelos. Ah, então tá certo aqui. Possuem corpo alongado, 4 membros e uma... Cauda. Cauda? Isso, e uma cauda. Aí o exemplo, ele dá a salamandra. Já está aí também. E o terceiro grupo já está tudo completo. É o grupo dos ápodes, que não possuem membros. E o exemplo é a cobra cega. Já está tudo prontinho aí para gente. Todo mundo completou esse dos anfíbios? Ou tem alguém perdido? Então, vamos para os répteis. Répteis apresentam a pele do corpo. Como que é a pele dos répteis? Seca. Seca e revestida por placas ou escamas. Muito bem. Então, está faltando aí a palavrinha seca. Aí embaixo nós temos a tabelinha dos grupos. Qual é o nome do grupo da tartaruga?
Quelônios. Isso, quelônios. Então, vamos completar aí na linhazinha dos grupos, quelônios. O corpo é revestido por casco, recoberto por escudos epidérmicos. E o exemplo, tartaruga. Aí depois a gente tem o grupo dos crocodilianos. O corpo é revestido por placas. Qual é o nome Espessa? das placas? Não. Placas córneas. Ah, tia, quando eu Ô, achei. tia, minha internet caiu. Você poderia repetir o grupo que fica lá de baixo, que é do das aves, por favor? O grupo das Não, aves? ainda não cheguei nas aves, não. Não? Tô nos répteis. Eu tô Aqui nos deu uma travada. répteis. Aqui deu uma travada. Não, ainda não tô lá, não. Tô nos répteis ainda. Tô na parte dos crocodilianos, dos répteis. Corpo revestido por placas córneas, e o exemplo é o jacaré. Aí agora os escamados, já está tudo completo aí para gente. Ó. Escamados possuem o corpo revestido por escamas, e o exemplo é o lagarto. Tá? Já está tudo feito, a gente não precisa completar nada. Agora que a gente vai para as aves, João Pedro. As aves apresentam o corpo revestido por... Penas. Isso, penas, e possuem asas. Então, temos que completar esse tracinho aí com a palavra penas. Agora tem a tabelinha com os grupos. Passeriformes possuem pés adaptados a... Empoleirar? Empoleirar. Isso, empoleirar. E o exemplo já está aí, que é o bem-te-vi. Então, ele consegue ficar lá no puleirinho, né? A patinha dele é envergadinha, para ele... Ok, João Pedro. Anseriformes. Possui o bico largo, com sulcos e 3 dedos unidos por... Membrana. Para você também, meu bem. Membranas, isso. Muito bem. O exemplo dos anseriformes é o pato. Pato, marreco, né? Estringiformes. Membranas. Membranais. Possuem estringiformes. Possui cabeça grande, arredondada e pés com Garras. garras. Isso, muito bem. Que é o exemplo da coruja. Muito bem. Agora na 251. O quadrinho dos mamíferos, que nós vimos ontem. Mamíferos apresentam o corpo revestido por Pelos. e possuem glândulas mamárias. Então, vamos completar aí a linhazinha com a palavra pelos. Aí nós vimos também que os mamíferos são agrupados em 3 grupos diferentes. O primeiro que está aí já está todo completo, ó. Monotremados. Não possuem mamilos e apresentam... Exemplo, ornitorrinco. O ornitorrinco e a équidna, né, são monotremados. Marsupiais apresentam uma bolsa chamada Marsúpio. marsúpio. Muito bem. E o exemplo é o gambá. Gambá, canguru. E, por último, os placentários, que também está todo completo. Possuem placentas embrionárias e um exemplo, o cavalo.
Ô, tia. Desses três grupos, o placentário é o maior. Oi, Renan. Ô, tia. No marsupiais, é marsúpio, né? Eles apresentam uma bolsa chamada marsúpio, certo? Isso, marsúpio, é. É porque minha internet tinha caído. O próprio nome já dá uma dica para gente, né? Marsupiais tem marsúpio. Agora, nós vamos completar aí com relação à regulação térmica, à respiração e à circulação desses animais, tá? Então, vamos lá. Nos peixes, regulação térmica são ectotérmicos, já está completo aí. A respiração, ó, a maioria dos peixes realiza respiração. Qual é o nome da respiração dos peixes? Peraí, tia, não fala a resposta, não. Tá, tô esperando. Qual é o quê, tia, que eu não escutei? Travou pra mim sem querer. Travou pra mim aqui. A maioria dos peixes realiza uma respiração. Qual é o nome da respiração dos peixes? Pulmonar? Não, até tem um tipo de peixe que é pulmonar, mas ele respira pelas brânquias? Isso, ele respira pelas brânquias. Qual é o nome da respiração quando eles respiram por brânquias? Respiração? Eu não sei, tia. O próprio nome já dá uma dica. Se eles respiram por brânquias, eles têm uma respiração branquial. Completa aí, branquial. Né? Só a gente fazer uma associação. Respira por brânquias, então branquial. Respira por pulmões, pulmonados. E assim vai. Agora, nos anfíbios. Os anfíbios, eles têm uma regulação térmica de que tipo? Ectotérmicos. Ectotérmicos, igualzinho de cima, ó, igual dos peixes. Ectotérmicos. Alguém lembra o que significa essa palavra? Ectotérmicos? Eles precisam do calor do sol para se aquecer. Exatamente, isso aí. Eles não conseguem armazenar, né, guardar o calor no corpo deles. Eles precisam do calor do sol para manter a temperatura deles, para aquecer eles, tá? Aí do lado, ó, a maioria dos anfíbios realiza respiração branquial na fase larval. Larval, muito bem. E respiração pulmonar e pela... Essa outra turma não acertou. Será que vocês vão acertar? Os anfíbios, quando eles... Espera aí, tia, vou pesquisar aqui. No livro, né? Ó, eu vou dar uma dica. Os anfíbios, quando eles nascem, né, eles estão na fase larval, que é o girino. Aí eles estão na água, então eles têm uma respiração branquial, tem brânquias, respiram por brânquias porque eles estão na água. Quando eles vão para a fase adulta, eles não ficam mais lá no ambiente aquático, eles vão para o ambiente terrestre. Então, eles têm uma respiração pulmonar. Só que eles têm uma respiração auxiliar, tá? Que ajuda nessa respiração pulmonar. Qual é a parte do corpo deles que ajuda nessa respiração também? A gente comentou, mas a outra turma também não lembrou, não. Pela língua, tia? Não. Faringe? Não. Pela pele. Eles conseguem respirar também pela pele. Pô, não ia lembrar nunca. Agora
Não ia lembrar, não? Então, essa pergunta que eu vou fazer, aí mesmo vocês não vão lembrar, mas eu vou fazer assim mesmo. Como que se dá, eu falei na aula, como que se dá o nome dessa respiração que eles fazem pela pele? É uma respiração o quê? Uma respiração. A outra turma também não lembrou isso, não sei por quê. Peraí, tia, peraí. Quando eles respiram pela pele, é uma respiração? Por brânquias é branquial, por pulmão é pulmonar. Pela pele é respiração? Pelial. Hã? Pelial? Isso nem Não, existe. não tem nada a ver. É uma palavra bem diferente. Não, tem nada a ver. Cutânea, tia. Quem falou isso? Daniel? Patológica, É. Isso aí, Caraca. Daniel. Respiração Google é muito cutânea. Muito bem. Sabia que vocês iam. Como é o nome? Isso aí, respiração cutânea. Tá? A respiração cutânea é a respiração pela pele, tá? Quando alguns animais conseguem respirar pela pele também. Então, é uma respiração auxiliar. Eles respiram pelos pulmões, mas também eles conseguem captar um pouco do oxigênio também pela pele, tá? Bom, vamos continuar então. Agora, saímos dos anfíbios, vamos para os répteis. Regulação térmica já está aí, ectotérmicos. E como que é a respiração dos répteis? Pulmonar. Isso aí, pulmonar. Então, vamos completar aí. Agora, nas aves. Como que é a regulação térmica das aves? Endotérmicos. Endotérmicos, muito bem. Igual a dos mamíferos. Só as aves e os mamíferos que conseguem controlar a temperatura corporal, tá? Aí já está aí nas aves a respiração, que é pulmonar. E nos mamíferos, como que é a respiração? Pulmonar. Pulmonar também, tá? Então, as aves e os mamíferos têm a mesma regulação térmica e o mesmo tipo de respiração. Os dois são endotérmicos e os dois têm respiração pulmonar. Aí, agora, nós temos aí embaixo o sistema circulatório, tá? Do grupo dos... Ah, não posso falar, porque tem grupo aí que não está com nome. A gente vai ter que adivinhar. Então, vamos lá. Dos 4 grupos que nós estudamos, e o de ontem já está pronto aí para a gente, porque é semelhante ao grupo das aves. Então, dos outros 4 grupos que a gente viu, sem ser a aula de ontem. O primeiro sistema circulatório é o sistema circulatório de que grupo? Dos peixes. Peixes. Dos peixes. Então, tem uma linhazinha para a gente completar aí, porque não está com o nome dos peixes, ó. Representação do sistema circulatório dos peixes. Tem que completar. Aí, o que é essa partezinha azul gordinha aí da figura? Em cima é o ventrículo, embaixo é o quê? Átrio. Átrio. Átrio, muito bem. Então, vamos completar aí também. Agora, o do lado, ó, é a representação do sistema circulatório dos crocodilianos, tá? Dos répteis. Aí a gente tem átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, e o do outro lado é... Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo. Isso, muito bem. Só completar aí. Agora, no terceiro.
temos o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo, e é a representação do sistema circulatório dos Anfíbios. 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 Muito bem. Estava faltando aí o nome do grupo, anfíbios. Por último, é a representação do sistema circulatório das aves. Tem o átrio direito, tem o átrio esquerdo, tem o ventrículo esquerdo, e está faltando o Ventrículo Ventrículo direito. Ventrículo direito. ventrículo direito. Exatamente, isso aí. Aí depois ele completa, ó, o sistema circulatório dos mamíferos é semelhante ao sistema circulatório das aves. Então, é bem parecidinho com esse último aí. O nosso coração é dividido em 4 partes: o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, igualzinho das aves. Certo? Certo. Certo. Então, agora eu vou fazer a chamada de ontem e de hoje, tá? Que eu não consegui fazer a de ontem. E aí, quem estava ontem, fala 2 vezes presente, tá bom? Aí eu vou marcar logo as 2. Vamos lá, então. Tia,